Você está preparado para um apocalipse zumbi? Se existe um personagem famoso nas histórias em quadrinhos, nos games, nos filmes, é o tal do zumbi. E o zumbi, a partir dessas ficções, é aquele sujeito que foi contaminado por um vírus, por uma bactéria. De alguma forma, ele se transforma num ser morto-vivo. Ou um vivo morto que devora seres humanos, que come a carne humana. Eu mesmo adoro filmes de zumbis. Aqueles caras mortos-vivos caminhando, o sangue descendo pela boca. Acho extremamente divertido. Divertido e assustador, porque está no imaginário do ser humano esse medo de ser comido vivo. Há muito tempo que os homens não aceitam a ideia de serem devorados, pode ser por um animal e principalmente ser devorado pelo ser humano, pelo seu semelhante. Essa ideia de mortos-vivos devorando os seres humanos, levando o mundo ao caos, sempre teve no campo somente da ficção. Será? Pelo menos é o que eu imaginava até ler alguns artigos recentes sobre o que está sendo feito lá nos Estados Unidos. O Pentágono, o principal órgão militar americano, tem um projeto escondido, secreto, caso ocorra um apocalipse zumbi. E vale ressaltar, não são apenas os militares americanos que estão preocupados com um possível apocalipse zumbi. Existem cientistas que estão discutindo essa ideia. Inclusive tem documentários no History Channel, na Discovery, falando sobre essa possibilidade de um apocalipse zumbi. E vejam o termo, apocalipse zumbi, o final dos tempos, o juízo final tomado por mortos-vivos, caminhando, dominando o mundo e devorando quem estiver vivo de fato. Mas uma questão continua a incomodar. O apocalipse zumbi é pura ficção ou é uma ficção espelhando uma realidade? Eu lembro bem que em outro vídeo eu comentei com você. Existem documentos americanos com planos para combater um possível apocalipse zumbi. Teoria da conspiração? Pode ser. Mas nesse caso americano, existe um documento no Pentágono que afirma a possibilidade de um apocalipse zumbi. Você lembra quando o John Boy falou aqui de uma arma da Rússia que poderia transformar as pessoas em zumbi? Pois é exatamente isso. Uma outra superpotência afirma a possibilidade de um apocalipse zumbi. A poderosa Rússia. A notícia foi confirmada pelo próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin. Confirmada pelo presidente e endossada pelo secretário de defesa da Rússia. Ou seja, o governo russo já possui essa arma futurista. A arma psicotrômica que altera a consciência, que transforma as pessoas em verdadeiros zumbis. O que foi informado até o momento é que essa arma futurista pode afetar o sistema nervoso central. O objetivo é militar e político. Utilizar essa arma que transforma em zumbis contra nações inimigas. Mas por que haveria segredos não revelados nessa história? A resposta, segundo eles, é simples. Porque se trata de uma arma secreta para a defesa nacional. Aliás, por falar em segredo, todos os países possuem seus próprios segredos. Segredos escondidos dos simples e pobres mortais como eu e você. Observação. A notícia não deixa claro, não deixa explícito que a arma transforma em zumbis comedores de carne humana. Mas não seria esse o grande segredo dessa arma zumbi? Fica a questão no ar. A ideia de que os mortos podem voltar a viver, ou no mínimo voltar a ter uma vida animal, vegetal, não se trata de uma ideia nova. Está presente na história e em algumas culturas. De vez em quando a gente encontra aqui e ali essa ideia ou histórias de um morto que voltou a viver. Eu falei para você sobre a alteração de consciência produzida por essa arma russa. Mas o que significa isso em poucas palavras? Perda parcial ou total do controle da consciência. E você sabe que é muito comum as pessoas não lembrarem o que aconteceu durante o momento em que sua consciência estava alterada. Pergunta: por que o Departamento de Defesa americano produziria um documento afirmando essa possibilidade? Mas vale lembrar, o apocalipse zumbi pode surgir de outras possibilidades. Por exemplo, vírus manipulados produzidos em laboratórios militares. Outro exemplo, a mutação do vírus da raiva, naturalmente ou manipulado. Não, o apocalipse zumbi
não está apenas no cinema. Está em documentos secretos. Está nas palavras do presidente russo. Um detalhe: o cinema não é apenas diversão, entretenimento. O cinema é também um veículo de comunicação. Muitas vezes o cinema é um transmissor, um instrumento de mensagens subliminares. Minha opinião: ficção e realidade se misturam. Pergunta: será que não estamos numa Matrix? Olha só, mesmo a simples droga pode mudar o nosso comportamento. E na guerra vale tudo. Tudo vale para derrotar o inimigo. O maior problema dessa possibilidade de um apocalipse zumbi: a arma desses poderosos sair do controle. Os próprios dominadores, os próprios poderosos perderem o controle da sua arma, que pode ser uma arma química ou biológica. Resultado: contágio global. O apocalipse zumbi. Homens mortos devorando seres humanos ainda vivos. O pior dos pesadelos: ser devorado vivo. O pior dos pesadelos e um dos mais temerosos. E quando eu falo em temeroso, eu entro na questão do medo. E por falar em medo, eu gostaria de recomendar um livro para quem faz história ou mesmo por curiosidade. É esse livro aqui, ó, muito interessante. História do Medo no Ocidente. O autor faz um relato, principalmente durante a Idade Média, dos vários medos que as pessoas tinham. Por exemplo, medo do escuro, medo de fantasma, medo do diabo, medo dos mortos. Fica, portanto, a dica desse livro, A História do Medo no Ocidente. Nesse ponto, uma possibilidade vira uma pergunta: será que já não estaríamos contaminados sem saber? Vale sempre lembrar, a grande maioria da população pode virar, se é que já não virou, cobaia desses poderosos. A depender do momento e da necessidade, nós viramos ratinhos de laboratório a qualquer momento. Pode ser uma interpretação errada? Claro, mas eu, Carlos, não descarto a possibilidade. A possibilidade de um apocalipse zumbi. Mas eu vou te dizer uma coisa: pelo menos a nível simbólico, os seres humanos aqui nos nossos dias já devoram seus semelhantes. O apocalipse zumbi seria apenas a materialização, a visibilidade. Visibilidade e materialização desse desejo de devorar o outro. Minha opinião: talvez o pior nessa história toda não seja um apocalipse zumbi de mortos-vivos tentando devorar outros seres humanos. Talvez o grande horror serão os seres humanos não convertidos em zumbi deixando seus instintos aflorar. Muito pior que o zumbi é quando os seres humanos chegam a um estágio que não conseguem mais controlar seus instintos de destruição. Instinto de extinção da própria espécie. Mas a natureza tem suas leis. Um apocalipse zumbi pode ser o começo do fim. Fim da raça humana. Mas eu gostaria de enfatizar: fim desta raça humana. E sempre torcendo para que essas possibilidades estejam completamente equivocadas. A raça humana já se viu diante de muitas e muitas doenças. Doenças infecciosas terríveis. Epidemias e pandemias fazem parte da história. História da humanidade. A peste negra, a gripe espanhola, o HIV são alguns exemplos. Uma coisa parece certa: a ideia de que o homem já dominou a natureza, que sua inteligência domina tudo ao seu redor, pode não ser uma verdade. Pode ser uma grande mentira. Mentira que tem levado a humanidade a pagar um preço alto. Humanidade que pode chegar ao fim através de um apocalipse. De certa forma, os zumbis fazem parte do nosso imaginário. Um imaginário que mistura medo e diversão. As histórias de zumbis rendem milhões de dólares. O cinema, os games, as histórias em quadrinhos faturam alto em cima dos zumbis. Há décadas eles aparecem nas telas. Andando em bandos, o zumbi caminha. Quase sempre caminha lentamente, até alcançar um ser humano que não foi contaminado. Estranhamente, os zumbis nos deixam fascinados. Pelo menos no mundo virtual, né? O zumbi é um ser assustador, mas a gente paga para assistir. Eu diria que isso é a nossa contraditória atração pelo medo. No entanto, uma pergunta parece não querer calar: é possível um apocalipse zumbi? O pai, a mãe, o irmão, o melhor amigo, todos podem se transformar. Se transformar numa espécie de humano-animal feroz. Um zumbi raivoso, com vontade, com o instinto de morder
e matar. Instinto de morte. Isso porque já não existe nem razão, nem consciência. A racionalidade humana morre com a contaminação. O infectado se torna irracional. Existiria uma saída para quem escapa da infecção? Sim, matar a pessoa infectada. Matar para sobreviver. Minha opinião, ficção e realidade se misturam. Pergunta: será que não estamos numa Matrix? Mas enquanto ainda não aparece nenhum morto-vivo ou um vivo-morto para nos devorar, eu queria te fazer dois convites. O primeiro, se você ainda não se inscreveu, para você se inscrever no meu canal. O segundo convite é, caso você tenha gostado desse vídeo, dá aí uma curtida, dá um like. Com certeza você vai estar dando uma grande ajuda a esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.